se a gente fizer um bom trabalho, sempre vão ter indicações e aquela pessoa, além de indicações, vai continuar sendo cliente de vocês. Então, aqui é essa introdução e vou passar agora para o Renato. Maravilha, vamos lá. Todos ouvindo bem aí? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje eu preparei para vocês. Na verdade, são três temas. Os dois primeiros que eu falo mais brevemente para não ficar cansativo, até porque eu quero que seja uma coisa bem dinâmica também. Então, os dois primeiros temas é sobre follow-up, networking e depois técnicas de vendas. As fontes que eu estou usando para essa aula aqui. Primeiro, eu acho que não é todo mundo que sabe, mas eu escrevi dois livros sobre vendas. Um é O Vendedor do Futuro, que eu entrevisto pessoas falando do mundo corporativo, reflexões e por aí vai, de uma forma bem do meu jeito, solta e, enfim. E aí quem quiser, eu tenho esse livro aqui também, posso dar para vocês sem problemas. E o segundo, que é o mais recente, aí tem uns 5 anos, que é o Sales e Marketing, né? Que Estados Unidos e lá fora, hoje em dia, vendas e marketing é uma única área, né? Assim, antigamente, vendas e marketing brigavam, né? O marketing vendia o sonho, vendas tinha que entregar aquela coisa, e hoje em dia, cada vez mais, essas duas áreas estão juntas, né? E esse eu escrevi com Zé Luiz Tavares, que é um super publicitário, que trabalhou com o Walter Longo, com o Justus, enfim. Então, a primeira fonte é um pouco do que eu tenho nesses dois livros. A segunda fonte é esse livro aqui. Não sei se alguém já ouviu falar desse cara. É o Aaron Ross. É um livro clássico de. Opa, tem um errinho aqui, né? De vendas de hoje em dia, né? Ele foi o livro número. Não sei se ainda é, né? Mas durante anos ele foi o número um mais vendido lá nos Estados Unidos, que é interessantíssimo. É bem denso, mas ele traz coisas muito novas e assim bem voltado para startup, para as empresas de hoje em dia, né? Eu trouxe algumas coisas dele também. E por fim, paralelo a isso, eu trouxe também a metodologia Sandler, que é uma metodologia de vendas da década de 60, clássica, que é tão boa que é moderna até hoje. Então, quem quiser depois pesquisar, eu posso passar essa referência aí. E por fim, um pouco do que a gente aprende com as pancadas do dia a dia aí da vida. É, eu trabalhei na antiga Elemídia, que é hoje Eletromídia, tive uma empresa de treinamento e palestra que eu fazia, treinava a equipe de vendas, treinei a equipe do UOL, do Uber, enfim, de várias empresas legais. Trabalhei em agências de propaganda, a Young Rubicon, o grupo RBS também, uma empresa de aplicativos, que foi a maior empresa de aplicativos do Brasil, que a gente vendeu para a RBS, que era a Fingertips. Então, trago coisas que eu fui aprendendo no dia a dia. Legal, então a gente vai falar de follow-up, tá? Primeiro. E aí eu faço uma pergunta para quem quiser responder aqui. Como é que vocês acham que follow-up deve ser feito? Alguém arrisca aí dizer? Pensando num lead, né? Pensando que a gente está fazendo aquela marcação com o lead para ele responder, ou mesmo assim ele não responde. O que que vocês acham que tem que fazer? Tem que Oi. insistir muito? Não tem? Quem quer arriscar aí, Eu sem posso medo de falar? tentar aqui do carro. Então vai, Dani. Eu geralmente eu faço follow-up trazendo um outro imóvel interessante, algo que traga um novo interesse para o cliente. Então, assim, de repente, ele está quieto ali e de repente eu acho um outro que é parecido com o perfil e falo assim, olha, entrou um imóvel aqui que eu me lembrei de você. Você ainda está procurando, sabe? Alguma coisa desse gênero. Tem que trazer alguma coisa para encantá-lo, para chamar a atenção dele. Boa, boa. E com que frequência você faz isso? Eu vou sentindo. Se a pessoa já me deu alguma abertura, depende, se ela já visitou comigo, se ela nunca fez nada, eu faço com uma frequência desde que eu tenha algo atrativo.
Se eu não tiver algo atrativo, Boa. eu não vou ficar mandando coisa, entendeu? Depende muito do que eu tiver para atrair o cliente. Eu não vou. Depende, por exemplo, eu tenho minhas exclusividades. Teve um cara que eu nunca mais falei, mas aí a exclusividade baixou 200 mil. Eu falei, olha, eu lembrei de você, aquele apartamento que você gostou, que ele nunca visitou comigo, ele baixou 200 mil reais, entende? Então Boa. depende muito da oportunidade também. Mas eu tenho um trauma, Rei, eu gosto muito de te ouvir, porque eu detesto ser corretora pentelha, sabe? Que fica na orelha. Uhum. Uhum. Então, e você mesmo falava para mim, às vezes o follow-up ele é importante, né? Você tem que ser lembrado, às vezes tem que ser pentelho, tem que ser vendedor, né? Então, Uhum. Uhum. é isso. Muito bem. Você falou uma coisa acho que bem importante, né? Assim, é ser lembrado, né? E de que forma a gente é lembrado. E aí tem uma diferença bem sutil, assim, importante, que é o ser persistente e o ser insistente, né? O persistente é aquele que você fala, putz, realmente essa pessoa, né, tá trazendo coisa aqui, não tá desistindo, né? E o insistente é o chato. Então, quando a gente deve ser o persistente e não o insistente, o chato? Aí é um exercício de empatia, que a gente vai falar mais pra frente, que é a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Então, muitas vezes assim, ai, puta, mas é chato, eu vou ser muito chato com ele, puta, será que eu mando, não mando? Ah, não vou mandar. Aí é um dos erros que normalmente acontece, né? Por quê? Porque tem o outro corretor, a outra imobiliária que está mandando. Agora, mandar com pertinência, manda lá um imóvel. Essa coisa que a Dani falou é muito legal. Lembrei de você, né? De novo, super importante. E em linhas gerais, é isso aqui, ó. Quem não lembra do Chips, da série do Poncherello e Eric Estrada, né? Que é o seguinte: você é como seguir um carro na estrada sem Waze, sem tecnologia. A partir do momento que você perde de vista quem você está seguindo, ferrou. Então, vou trazer um exemplo prático. A Mônica abriu o curso dela, começou a fazer a curadoria das pessoas que vão entrar. A pessoa falou assim: Ah, eu vou pensar. Aí a Mônica vai falar assim: Ah, tá bom, tá aberto. Ela perdeu a pessoa da estrada. O normal ela falar, vou pensar. Só que assim, você vai pensar legal. Quando você acha que você dá uma resposta? Putz, eu acho que em uma semana. Pô, anota no papelzinho, né? No CRM, no cigarro, no papel de pão, qualquer lugar. Mas é muito importante você ter o próximo passo ali anotado. No nosso caso, eu vou trazer um caso prático, um lead bom, quente, que falou isso pra mim. Eu falei, pô, mas e aí? Agora eu preciso mostrar pra minha mãe tá viajando. Eu falei, perfeito. Quando que ela volta? Ah, daqui 2 meses. Ela volta por volta de 15 de julho. Eu entrei na minha agenda, coloquei, falei com o fulano, né? Dá trabalho, é chatinho, mas tem que ser feito. Né? Em maio, dia tal, ele disse que ia viajar com a mãe e vai voltar dia 15 de julho. 15 de julho tá na minha agenda para ligar para ele. Fofo. Como foi de férias com sua mãe e tal? Pô, pois é, então lembra que a gente ficou de visitar o empreendimento X, né? Pô, você não sabe, vamos lá, enfim, traz alguma coisa diferente, nova. Então, follow-up é muito importante, acho que de tudo de follow-up é o que eu trouxe aqui o que eu considero mais importante, que é exatamente o que eu falei para vocês, né? Então, em resumo, antes de passar para networking, o follow-up, a gente tem que fazer o quê? De forma natural, buscar pontos em comum. Então, assim, estou atuando muito em Alto de Pinheiros, né? Acho que você já deve perceber. Nasci lá, cresci lá, estudei no Santa Cruz. E aí eu solto na visita, às vezes, quando eu tô, acho que até com a Dani, né, Dani? Uma visita que a gente fez, para o proprietário eu comentei. Falei, pô, estudei no Santa Cruz, tal. Ele, não acredito, eu também. Ó, que legal. Você já busca um ponto de Tudo bem que intersecção. muitos anos antes, né? Mas tudo bem. Muitos anos antes. Mas é legal, né? Ele fala, é uma referência, né? Então, assim, vocês tentarem também buscar a dica que eu deixo, esses pontos,
de conexão que ajuda muito no follow-up. E às vezes é melhor pecar por excesso do que por falta. E aí, na minha visão, sem exagerar, né? No sentido de que, putz, não, e aí eu respeito, eu só não concordo, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu mando até o cara falar não me liga mais, né? No nosso caso aqui no dia a dia. Eu acho que não precisa disso, né? Eu acho que a gente tem como fazer o follow-up, ser pertinente, ser o persistente e não o chato insistente e evitar o não me ligue mais. Então, eu acredito muito nisso. E a gente só dá esse tom fazendo. Então, às vezes, putz, acho que eu passei um pouquinho, tudo bem. Ou você vê que você não fez o quanto deveria ser feito, o outro corretor concorrente fez, ele vai passar na tua frente. Então, tudo bem. O importante é sempre fazer. Certo sobre follow-up? Alguma dúvida? Nada? Então, legal. Vamos agora para networking. Networking também eu procurei trazer o que eu acho de mais pertinente, mas daria também aqui uma, duas, três aulas assim de falar, enfim, tem muito assunto legal. Mas eu trouxe o que eu acho mais, de novo, prático e resumido para importante para esse papo de hoje. A palavra networking vem, né, de net, de rede, working do trabalho, ou seja, a rede de relacionamentos trabalhando para a gente. E, semelhante ao follow-up, ele tem que ser espontâneo, né? E aí eu já ouvi muito assim, putz, eu vou nesse evento fazer networking. Legal, tudo bem, você vai, né? Mas assim, a mentalidade não é essa, né? A mentalidade é saber que o networking é uma coisa que deve ser uma constante e não uma coisa pontual, né? Por quê? Porque muitas vezes acontece quanto menos a gente espera, né? Marcelão mesmo já trouxe um caso que ele estava ali na padaria, quer dizer, acho que várias vezes, né? Na padaria, conversando com um cara que quando foi ver tinha um apartamento ali do lado da Jardins para vender e tal. Então, assim, isso funciona muito, né? O que eu coloco aqui, né? São os lugares, às vezes menos prováveis, né? E aí, óbvio, você não vai ser aquele chato de ficar o insistente, né? Como eu falei. Mas de uma forma, de novo, natural, conversando com a pessoa, com o cartão ali sempre em mãos, ou para quem não usa e não sabe, o Igor faz aquele cartão digital aqui no Zap que super funciona. E aí você vai criando a sua rede, né? Uma coisa que eu faço também, que eu até falei na reunião de equipe, que eu sugiro e na minha visão está funcionando para mim, é quando eu mando o link do imóvel, eu sempre também procuro fazer um vídeo dele, o salve-salve, aquela coisa toda, né? E aí eu mando o link com as fotos, com as informações, tal, faço um textinho ali, e aí eu mando em seguida o link do meu Instagram com o vídeo referente ao imóvel. O que que acontece? O fofo do outro lado tende a me seguir. Ele me seguindo, ele vai ficar atento aos imóveis que eu postar, a conectar, a criar rede, né? Então, eu sugiro vocês fazerem isso, porque assim, eu não estou pedindo para ele, né? Me segue. Ó, aqui o vídeo que pode, né? Que é interessante, além das fotos, tal. Então isso funciona e eu acho que é legal vocês fazerem também que dá um resultado legal. Então falamos de follow-up. Falamos de networking. Alguém quer falar alguma coisa de networking também? Ou tranquilo? Pode seguir? Então, tranquilo, falar do networking. Agora a gente vai para o principal, que é técnicas de vendas, né? Que eu trouxe aqui um pouco do que a Dani também comentou, né? De fazer a leitura do cliente. A própria Mônica também falou. Superar a objeção. Então, é trazer um pouco disso daí, né? A primeira coisa que eu trago
é a gente se preparar, né? Meio que nem aquela conquista quando você vai sair com a pessoa, né? Você se preparar para o primeiro encontro. Porque é muito difícil a gente causar uma boa impressão num segundo momento. É difícil, né? Não tem visita, quando tem, né? Às vezes tem várias e a gente tem que correr, mas essa oportunidade da gente causar uma boa impressão é muito importante a gente se preparar para esse primeiro encontro, né? E aí eu achei muito louco, porque quando eu fazia os treinamentos de vendas, etc e tal, eu trazia um exemplo que hoje eu estou aqui, né, vestindo essa calça aí, que eu justamente comentava do corretor, né, que era tinha um tio meu, que ele falava isso, que ele sempre, antes das visitas, ele se preparava, né, e como? Ele chegava meia hora antes, acendia todas as luzes do apartamento, abria todas as janelas, varria o chão, levava uma vassoura, sempre tinha a tiracolo dele, né? Jogava um cheirinho e aí ele estava preparado para receber o cliente. Então, assim, exageros à parte, né? Mas assim, dentro do que a gente pode fazer, vamos fazer, porque realmente muda muito nessa primeira impressão. E não só às vezes nessa primeira, mas até nas outras, né? Assim, a gente fazer o nosso melhor. Então, assim, o se preparar é um clássico, né? E aí eu trago uma outra coisa que a gente já falou aqui, acho que antes, acho que também em reunião de equipe, tudo, que é o não sei. O não sei, ele deve ser dito. E muita gente, em venda geral, até estou dizendo aqui, tem medo e receio de falar, pô, mas eu vou falar para a pessoa que eu não sei? Vai. Porque se você enrola, fala uma coisa que é mentira, a pessoa vai descobrir. E aí você cai, aí é os créditos, você cai no, né? Então assim, eu inclusive que, né, que começando aí, não tenho a menor vergonha ou receio. Porra, eu anoto, pergunto, me informo, volto e falo, ó, lembra que eu fiquei de vez? É o seguinte, né? É assim, assim, assado. Então, assim, e a gente lida com volume, né? É normalmente alto das coisas, volume alto não de valor, né? Mas as informações, a gente esqueceu uma coisa meio básica, tudo bem, fala, putz, deixa eu checar e te falo, tal. Enfim, porque é isso, né? A famosa mentira tem perna curta, né? Então, o se preparar para o primeiro encontro é o primeiro ponto. E agora uma pergunta que eu faço para vocês aí. Quem eu estou vendo aqui, ó, Elvira, por exemplo. Elvira, objeção é bom? Você acha que quando o cliente começa a colocar objeções é uma coisa boa? Elvira, tá ouvindo? Tá no mudo. Enquanto isso, enquanto Elvira desmuta aí, que eu estou vendo aqui, tá? A Má, por exemplo. Marcela, o que que você acha? É, acho que não. Acho Imagino que que não é você bom? deve ter várias técnicas, mas para Tá. mim não. Mais alguém? Elvira, fala. Conseguiu aí Abriu desmutar? aqui. Bom, objeção, ela sempre vai existir, né, Renato? O cliente, Uhum. quando você traz para ele o que ele quer, ele fica em dúvida, né? E cabe a você Uhum. conduzir, né? Uhum. Não, você não pode negligenciar aquela objeção dele, mas você tem que trazer pontos que façam ele ficar confiante, né? Uhum. Exatamente, assim, a objeção, primeiro momento, a gente achar que, putz, ele não tá querendo, ou puta que saco, tá colocando muita coisa aqui de empecilho, mas na verdade as objeções é uma coisa boa. O que que ele tá querendo dizer?
o me convença, né? Então, quanto mais às vezes questões ele coloca, deve ser entendido que ele está com interesse. Porque quem não tem objeção vai fazer o quê? Vai, famoso, sumir, conectou com outro corretor e foi embora. Então, assim, a gente tem que até agradecer, porque é sinal que ele quer comprar, né? Na maioria dos casos, tem exceções, né? Mas na maioria dos casos é o famoso me convença. E nas objeções, isso aqui é metodologia Sandler, tá? A gente tem alguns tipos de resistências, né? Primeiro, a resistência lógica, que normalmente é aquela mais racional, preço, o fluxo, putz, ele já teve experiência ruim com outro corretor, outra imobiliária, característica do produto, histórico, quantidade aqui não faz tanto sentido, mas o histórico ruim com a empresa, enfim. Então, o que que é importante? A gente saber que tipo de resistência ele está oferecendo para a gente. A lógica é uma e a psicológica é outra, né? Ele pode ter preferência, pô, não, porque é uma bossa nova, por exemplo, sei lá, assalto, né? Enfim. Me falaram 3 vezes que é muito boa, e aí você tem que trazer, pô, não, vamos trazer a Forbes, vamos trazer o que a gente tem aqui de coisas boas pra gente, a empatia, associação desagradáveis com a pessoa, ou quando ele vem com uma ideia já pré-determinada, e a gente tem que quebrar aquilo, né? Porque às vezes não faz sentido, né? Ele vem com uma coisa fixa que não faz sentido. E a versão à tomada de decisões, por exemplo, é uma coisa é o quê? Mais psicológica. Então, aqui é legal só vocês entenderem e às vezes, de novo, aqui é muito ler, né, o cliente, o que está pegando ali para desatar o nó que está rolando, certo? Então, a gente viu é, a questão de se preparar para o primeiro encontro. A gente viu que objeção é bom e que a gente tem as resistências na objeção lógica e psicológica, Ô, certo? Renato, só uma coisa. Eu acho que na nossa área até é legal, porque muitas vezes a objeção do cliente é a resposta que a gente precisa, né? Eu falo assim, às vezes na colocação dele sobre qualquer coisa, ou do imóvel, ou relacionado a preço, ou qualquer outro incômodo em relação a isso, é a resposta que a gente precisa para encontrar o imóvel. Você pode ter um Um gancho gancho, ali, você né? diz, para É, poder. para dar uma outra Sim, opção. Então, às vezes a gente faz perguntas para ele por WhatsApp, você fica no vácuo, né? Não responde. Então, é. talvez na hora de uma visita, uma objeção, não, não gosto disso, não gosto dessa metragem. Aí você já entende, já encaixa. Ah, eu não Boa. gosto dessa região. Então, a objeção para. Acho que a gente tem que trazer esse lado também, a objeção como uma resposta para a gente direcionar melhor a busca também, né? Acho que é um Boa, outro ponto. super. Sabe o que a Patrícia me falou no treinamento? Ficou muito na minha cabeça. A gente perguntar para o cliente o que ele não abre a mão, né? Tem o famoso tudo não terá, não sei o que, mas o que que você não abre a mão? Puta, eu não abro mão de, sei lá, de piscina e a metragem. Meu, isso, o que eu tenho sentido na pele, ajuda muito. Que você ficar com aquelas duas coisinhas, parece que é bobagem, mas, meu, não. Porque aí você já tira um monte de coisa e ele já te falou isso. Então, assim, o que eu sinto também do mercado é que falta mais a gente perguntar do que falar. E isso é um erro da maioria dos vendedores, né? Então, assim, na visita, né, ao invés de, pô, aqui a gente tem a sala, tá vendo, arejada, iluminada, pô, ele tá vendo que é arejada, iluminada. Mas pergunta, pô, para você faz sentido essa claridade? Aí o que que ele vai falar? Putz, claridade é tudo, né? Provavelmente, né? Nossa, muito bom, é tão difícil ter que. Então, assim, acho que assim, vamos ser mais consultivos no sentido de perguntar, e às vezes você conduz ele no bom sentido, perguntando, e ele coloca aquilo internamente, né? Por essa questão da luminosidade, por exemplo, é um ponto.
né? Tá vendo a piscina? Você não fazia abrir a mão? O que que você acha dessa piscina? Vai te falar assim, "Pô, essa piscina é maravilhosa, né? E deixa ele falar. Quando ele fala, é mais forte, ele concretiza e aí a venda tende a desenrolar melhor. Bom, aqui é assim, metodologia Sandler, né? Você vê uma metodologia da década de 60, conforme eu comentei, 70, e até hoje é maravilhosa e atual, enfim. O que que eles dizem, né? O porquê que as pessoas compram, né? Então, por que que as pessoas vão comprar um imóvel com a gente? Por que que as pessoas vão tirar do bolso um valor expressivo e comprar o curso da doutora Mônica que vai arrebentar? E aí, o que que a Sandler traz? Que as pessoas compram por dor e por prazer. Tanto compram por dor, ou prazer em dois cenários, pelo presente e pelo futuro. Pô, não entendi, me explica melhor. Então vamos lá, dor. A dor presente, por exemplo, um cliente que eu atendi com a Rê, que foi presidente da GM. Ele estava em transição de saída da GM, né, do cargo de presidente da América Latina da GM do ano passado para esse ano. Ele teria que entregar o imóvel dele, que quem fazia a locação era a GM, né? Ou seja, ele tem essa dor. Então ele teve, lógico, várias questões no meio, mas assim, ele precisava, ele entrou para locação, depois quis comprar, depois parou e depois voltou para locação e a gente alugou. Foi uma escola, né? Foi 8 meses atendendo, enfim. Mas ele tinha essa dor presente, né? Ou o cliente vai comprar para uma dor futura, que aí a Dani tá aí também, né? Mas, enfim, que eu tô atendendo uma menina, sabe, uns 30 e poucos anos, a Luísa, que ela tá em separação. Então ela vai precisar desse imóvel. Começou a ver, só que começou a ver muito recente, ainda está conversando, então a gente sentiu isso, conversando com o marido, a gente está uma fase até a Dani manda super bem, né? De ser um pouco até a psicóloga dela, enfim, a gente já criou o networking. Quando a gente começa a fazer follow-up, a gente, putz, como é que tá? Você tá bem? Tal, às vezes a gente vê um imóvel e fala, ó, eu sei que você tá nesse momento difícil, mas, né, olha aqui esse imóvel. Então isso é a dor. E depois o prazer, né? Que aí o Rafa mesmo, o Guaraná fala isso, né? Então, o prazer do presente, que muitos dos clientes nossos já moram bem, mas querem ir para um imóvel, um apartamento, uma casa melhor, que é maior, ou que o sonho dele é ter um estacionamento para os carros dele, XPTO, né? Ou um prazer futuro. Trago também um cliente que eu atendi com a Rei, da casa lá de Alto de Pinheiros, que era a Vitória e o Pedro, que vão ter mais um filho, né? São herdeiros, não tem pressa, mas viram, né, no processo todo uma casa que eles amaram, é, e aí foram e engataram. Então, assim, é importante vocês lerem no processo que momento que ele está. Normalmente, na dor, costuma às vezes ser mais rápido, né? Principalmente aquela dor do presente. Pô, em que o proprietário pediu o imóvel, preciso sair daqui 2 meses, né? E aí, aí você localizando isso, a gente até se acalma para falar, bom, então tá nesse momento aqui de prazer ou de dor, enfim, ou presente ou futuro. Tranquilo, claro e transparente? Alguma dúvida? Então vamos seguir. Valores. Quero saber de vocês, o que que vocês falam quando o lead diz que o imóvel está caro, sem dizer que o Smart Valuation tá tanto, isso não vale. Ou até pensando em outra profissão, enfim, quando o cliente diz que o valor está alto, quem arrisca aí a falar o que que diz para o cliente quando Eu ele falo que fala São tá Paulo é caro? caro. Quem Eu falou falo, aí? eu falo assim, São Paulo é caro, mas vai ficar mais caro.
Entendi. É a realidade. É um ponto. Quem mais? Quem mais falou o que aí? Produto que você quer custa isso. Não tem muito o que falar. O que você quer, esse é o valor. Não tem como baixar o preço, né, Renato? Não dá para. Porque o cliente às vezes vem na cabeça formatado o que ele pesquisou já na internet, de coisa antiga, de plataformas antigas que estão com preços desatualizados. Então o cara vem com essa cabeça. Aí quando você manda o Uhum. produto pro cara, o cara, tá caro, não é esse o valor, eu vi por esse valor, não. Esse produto que você quer é isso que custa, não tem. Aí começam até a mandar os mais caros um pouco. Para ver que não tá tão caro assim, é isso, Rafa? Ele entender que não tá tão caro, que essa é a realidade dele, cara. Essa é a realidade do produto que ele quer. É, é. Mas tem uma coisa de empatia, que a gente se colocar no lugar do outro, que funciona muito bem, que alguém arrisca dizer o que que é quando ele fala assim, putz, tá caro. É uma palavra. É o seguinte. Peraí. É o famoso te entendo. Quando a gente fala isso, e deve ser dito de bate-pronto, eu te entendo, mentalmente ali, internamente, ele vai falar, putz, o Renato me entende. Ele tá do meu lado. E aí depois você pode trazer outras questões, como a Má falou, o Rafa, é, de que, putz, é o preço de São Paulo, eu posso trazer referência, você pode ir mais para o racional, trazer lá o Smart Valuation, trazer a valor presente os imóveis que foram vendidos há X anos atrás. Mas quando você diz isso, a pessoa se desarma, né? O te entendo, é muito forte. Então, de bate-pronto, ou até às vezes, um eu concordo, né? Eu concordo, São Paulo realmente está caro, não está fácil, né? Viver, por mais que o cara seja rico, porra, ele tem as contas dele de rico, né? Ele ganha muito, mas gasta muito. E às vezes a gente já quer convencer ele que não tá, ou que não, é isso. Não, se coloca do lado dele que funciona demais, É né? empatia, né, Renata? Empatia pura, pura, É. né? Porque aí ele desarmou, aí você fala, ó, tá aqui. Aí você pode ir para o racional. Eu, particularmente, acho que também ir muito para o racional, eu acho que é cuidadoso de você ficar pegando muito no valor, sabe? Só do metro quadrado, só das transações, porque tem uma coisa da emoção, né? Por mais que ele vai, lembra do prazer futuro que a gente falou agora? Porra, ele tá comprando com aquele tesão, com aquele sonho. Os ricos também tem um sonho dele, tem. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Eu tenho um amigo, inclusive, tá riquíssimo. Ele chegou em casa, sentou no sofá, falou: já falei pra Fabi, mulher dele. Meu sonho é ter um sofá em L, que o meu sofá era em L. Então, o que que eu quero dizer? É a realidade, né? Porra, ele tem dinheiro, mas ele tem anseios, ele tem medo, ele tem várias coisas. E quanto mais a gente usar essas técnicas ao nosso favor, mais a gente vai se beneficiar, né? Então, com Ô, caro. Rê, Ah, pode falar. desculpa. Então, completando isso que você está falando, eu vejo o mercado de uma forma que é o seguinte: tirando o investidor que vai fazer conta e ele não tem jeito, não tem nenhuma venda que não tenha um fator emocional. E eu acho que o caminho para você ler o cliente é você justamente entender essa emoção dele, seja boa, ruim, ou a dor, ou não. Uhum, uhum, super, Não tem super. nenhuma venda que não tenha um fator emocional. Super. Eu acho que é muito isso, porque também, assim, às vezes quando a pessoa lembra que, assim, no apartamento que eu moro, a Juliana passou aqui na frente, mora no Real Parque, a escola de dança, a sede aqui do lado, a gente estava recém-casado, ela falou: "Não, a gente vai morar aqui." Eu falei: "Você tá louco, isso aí é para milionário." Né? Ela se apaixonou, emoção. Estamos aqui hoje, um apartamento de, sei lá, 2 milhões e pouco, a gente, meu, financiou super e estamos tocando a vida. Então, assim.
vai de cada um levar mais para o racional ou para o emocional. E aí vai entrar o principal e último tema que eu vou falar aqui, que é de acordo com Jung, de umas personalidades, digamos assim, que a gente transita, que aí vocês que têm que dar o tom. Se o cara de repente é um pouco mais racional, vocês podem ir para uma pegada um pouco mais racional. Eu e a Rê, por exemplo, a gente é muito mais emoção. E a gente leva mais para emoção. Então, coloquem, tentem equilibrar, mas vão no que vocês fiquem mais confortável, né? E aí, por que que a gente, quando fala essas coisas para o cliente, principalmente do caro, é importante? Porque mentalmente, foi o que eu comentei, ele pensa o quê? Putz, essa pessoa me entende, né? Tá do meu lado. Pô, entendeu. E quando a pessoa do cliente, do lead, pensa isso, já dá uma conexão. Quando você já manda o imóvel, lembra que a gente falou? Puta, eu quero piscina e quero a metragem X de 400 metros. A partir do momento que você não manda mais imóvel sem piscina e não manda imóvel com menos de 400 metros ou mais, e eu já passei por isso, já mandei, às vezes, ele falou 400, eu mandei mais, ele, não, é 400, bem na casa dos 400. Porra, ele automaticamente ele vai criando a fidelidade com você. Por isso que é importante a gente fazer isso. E por fim aqui, uma outra coisa que é a empatia, é lógico, de uma forma de novo, natural, tal, a gente repetir o que o cliente fala. Não é para ser papagaio, mas às vezes terminologia, uma coisa ou outra, ajuda essa aproximação. Por quê? Porque você começa a ligar com o cliente afetivamente e o estima com ele, né? Empatia de novo. Então, isso é também importante, às vezes, você praticar. Às vezes, uma palavra, sabe? Coisa simples, mas que ajuda muito nessa conexão, porque o que a gente sabe, o cliente está aí, está com trocentas pessoas, então, pô, o segredo é a gente amarrar o quanto antes. Então, essa parte da empatia é muito importante. Tranquilo? Então, vamos para a última parte, depois a gente abre para um bate-papo, que eu acho maravilhosa. Então, aqui a gente viu. Eu gosto de voltar só para a gente se situar, né? A gente viu follow-up, a gente viu que está tudo meio que junto e misturado, né? Networking e técnicas de vendas, que agora eu vou trazer Jung. Não sou um especialista, mas eu estudei isso e gostei e achei maravilhoso para trazer para a realidade, que é um conceito que o Jung traz, que eu acho que vocês deveriam imprimir e colar na frente da mesa aí de casa, do escritório de casa, de onde for, que isso aqui é maravilhoso, serve não só para a vida profissional quanto pessoal. Pergunta: alguém já viu isso aqui alguma vez, de Jung? Desses perfis? Doutora Mônica não vale, né? Que a gente já viu em Acho que uma a aula. gente já viu, em algum lugar a gente já viu. Até a gente já teve uma palestra dessa até, não teve? Sei. Teve Não da sei. Teve, né? Teve da MAP? Sim, sim. É. Então, isso daqui é maravilhoso. Eu acho que também não custa ver de novo, porque faz a gente Ah, sempre refletir. bom ver de novo. É, faz a gente refletir e a gente acaba sempre aprendendo, né? Que é o seguinte, né? São os perfis, né? Eu falei personalidade, mas a palavra certa é perfis. Então, você tem o racional, o emocional, o lento e o rápido. E cada um de nós temos um perfil dominante, mas a gente transita pelos outros, certo? Então a gente tem, vou começar pelo meu dominante Renato, tá? Expressivo, que pensa e age rápido e é muito ligado ao emocional. Esse é o meu dominante. Aí você tem o pragmático, que também pensa e age rápido, porém ele toma decisões e vai agir também muito mais racionalmente, que no nosso mundo aí é o cara que vai querer ver mais um metro quadrado, que, enfim, que é mais preto no branco.
Aí a gente tem do lado esquerdo o analítico, que é um cara também racional, mas ele pensa e age mais lentamente. É um cara que o quê? É um cara que gosta de tempo. É um cara que, se a gente fizer o follow-up, às vezes apertando demais, pode espanar. Vou dar um exemplo. Você mandou ah, os valores lá do Smart Valuation, né? Por exemplo. E aí você vira para o analítico e fala assim, ó, tô te mandando, analisa, não tem pressa, digere, que a gente volta a se falar. É a coisa que ele quer mais ouvir. Ele quer tempo, né? Ele quer tempo para pensar e também age racionalmente. E por fim, o quarto é o afável, que é o cara também igual ao expressivo, que é muito ali emotivo, age muito pela emoção, e é lento, como o analítico. É um cara que preza muito pelas relações, pela confiança. É uma pessoa que tende a virar um cliente recorrente uma vez que ele se conecta com você. E aí, eu vou passar brevemente, depois a gente vai abrir para esse bate-papo, para qualquer um dos três temas aqui, falando de cada um dos quatro perfis. E aí a gente encerra, que eu não quero passar também das 9 horas aí, tá? Então, analítico, ele não demonstra muita emoção, ele é bem racional, né? Normalmente ali é o racional mesmo, o cérebro que vai no comando. É uma pessoa normalmente que é super justa e age muito baseada em princípio e pesa muito vantagens e desvantagens e as consequências das coisas. E depois é legal até a gente fazer um exercício, se vocês toparem, de pensar num cliente que vocês atenderam ou que vocês estão atendendo e ver onde ele se enquadra. E vamos ver se a gente faz isso aqui. O pragmático. Normalmente esse cara, às vezes é do mercado financeiro, né? Que não tem muito tempo a perder, que é muito prático, que vai direto ao assunto. Às vezes até é obstinado. O pragmático, normalmente, ele tem um esporte, ó, até coloquei aí, individual, né? Que é ele e ele, não é time. São organizados, mas não são metódicos. Muitas vezes a gente acha que, puta, ele tá sendo grosso. Não, sei. Não, é o jeito dele. Ele é preto no branco e é o perfil dominante dele. E ele admira o expressivo, né? Até o expressivo se gesticula muito, porque a velocidade se une na decisão, né? Então, o pragmático expressivo tá aqui, ó. Tá vendo? Pela rapidez. E por fim, opa, pulei o afável. E o afável, que é aquele cara que gosta de tempo e percebe, quando a gente fala para ele, não, tá aqui os números, tal, pensa com calma e me volta, também não é para deixar aberto. Lembra do follow-up? Você vira e fala, ó, não tem tempo, tal, mas quando você acha que você consegue, né, me voltar aí para gente retomar a conversa? Não, aqui acho que em uma semana, perfeito, follow-up feito. Então, para não ficar solto também, né? Bom, o afável, ele é compreensível, né? Ele cria empatia, então ele tem essa questão também da empatia que é importante. Aí, ó, o pode demorar na decisão. Ele admira, o que é interessante, o afável pela frieza. E como expressivo, ele decide com mais emoção, né? E aí tem, enfim, várias coisas a pensar aqui, onde liga o pragmático com o afável, enfim. Aí é um mundo grande que dá para discutir. Mas o que é mais importante aqui para vocês é vocês fazerem essa leitura de qual que é o perfil dele e dançar conforme a música. Não significa que você vai mudar completamente, vai. Não, mas assim, eu, Renato, que sou expressivo, estou falando com um cara pragmático,
que é o contrário, assim, né? Que eu, pô, sou emoção total e vou falar com um cara racional, eu procuro não ficar tão somebody love, eu procuro ir mais direto ao assunto. Se você, né, por exemplo, o Rafa, que me parece, arriscando aqui, é mais para um pragmático, né? E tiver falando com, chutei aqui, com um expressivo, tentar ir numa pegada às vezes mais não tão racional, né? Então é saber como é que está teu cliente e dançar meio que conforme eu, por exemplo, estou falando com um pragmático, eu já costumo falar mais rápido, costumo, né? Ou com um afável, eu procuro não ser tão rápido, ser um pouco mais lento. Por quê? Porque ele pensa e age mais lentamente, só para você poder jogar o jogo com o objetivo do quê? De achar o imóvel certo e fazer a venda. Então, pessoal, assim, era isso que eu tinha para trazer, não queria me estender. E aí, se vocês quiserem aí fazer um exercicinho e cada um falar um pouco de algum cliente que vocês queiram achar que o perfil dele ou mesmo o de vocês seria super legal. E depois cada um abria e falava um pouco desses perfis aqui. O que que vocês acham? Renato, antes eu queria só fazer um gancho aqui Hum, com essa questão do que a gente está falando, né, de pessoas, de ler as pessoas, desse perfil, de montar o perfil, né? Eu vejo muito assim, a gente até estava comentando numa das aulas que todo mundo imagina, né, que a maior parte das negociações, quando chega no jurídico, abrem, porque tem uma ação, né, citaram muito penhora, ação trabalhista, então assim, existe um imaginário que é por isso que depois de fechado o preço, seria isso que abre, e não é. Tem milhões de outras razões que não abrem e às vezes faltou escuta. Então, um exemplo que eu sempre dou, grávida, né? Tô até com outro caso de grávida também, que está até com a Tanara. Enfim, escutar, analisar não só o perfil, mas escutar. Tá, mas a pessoa, que momento ela tá? Bom, ela tá grávida, obviamente que as decisões de uma mulher grávida com 8 meses de idade vão ser diferentes de uma mulher solteira por causa de tempo, de prazo, né? Ela tá numa negociação que ela falou, eu não, em agosto eu tô para dar entrada na maternidade. E numa situação específica, ela era, enfim, era um projeto independente dela, então não tinha o pai da criança. Então ela estava sozinha uhum, ali, primeiro filho, e obviamente que isso implica numa mudança, né? Porque aí os prazos, juridicamente, eu tenho que calcular de uma outra forma. Eu tenho que fazer juridicamente aquilo dar certo para aquele prazo encaixar. Então falta, às vezes, essa escuta escuta, né? Uhum, de conhecer a pessoa. E eu acho que a gente vive hoje num mundo, assim, é tanta informação, é tanta demanda, que às vezes a gente não tem tempo de falar e de escutar. E os nossos clientes também não, porque eles não estão ali na praia, no Caribe, tomando, enfim, na Riviera sei. Francesa, tomando um drink, né? Por mais que eles tenham dinheiro, eles também têm, né? É a família, são os filhos, é a empresa, às vezes eles têm pouco tempo para falar com vocês e comigo, né? Então, é esse momento, essa conexão é importante e mapear como a pessoa é importante porque é a partir disso que a gente vai achar soluções jurídicas. Porque tudo que a gente está estudando aqui é para vocês terem repertórios para saber, bom, ele quer financiamento, então isso o que que implica juridicamente? Ah, não, ele não quer, ele quer um consórcio. Não, ele tem dinheiro, mas a aplicação, o bônus dele só entra no final do ano, né? Então, ler a situação, ler o perfil é importante para depois achar, depois de fechado o preço, achar as soluções jurídicas que implicam em prazo, em forma, em garantias jurídicas. E desse perfil, por exemplo, tem gente que tem muito dinheiro, mas que é uma pessoa que tem mais receios. Então ele vai querer milhões de garantias. Ah, mas e se acontecer isso? E se não der certo aquilo? Então essa leitura é importante. A Elvira também tem vários casos, porque ela tem clientes de famílias muito tradicionais, que essa leitura. A gente teve um caso grande também que ela falou: se a gente abordar ele com essa questão desse jeito, não vai, ele vai abrir. Porque são pessoas que muitas vezes não estão precisando tanto vender, porque tem outros recursos, e é o que você falou no começo, as pessoas ali, ela já mora, ela não precisa necessariamente sair. É diferente quando a gente está falando do alto luxo, da pessoa que está ali comprando o primeiro apartamento de Uhum, 500 mil reais. É diferente, né? Então, essa... E o bom que eu acho é que vocês entendem o público de vocês, porque vocês fazem parte do uhum, nicho de vocês, então vocês conseguem escutar mais fácil, né? Então, acho que são vantagens aí que são super importantes nessa leitura. Eu, por exemplo, eu vejo aqui de trás da mesa, quando chegam as questões, o quão importante é
superado o preço é entender o que que a pessoa precisa e como a pessoa raciocina ali. Porque senão trava. A gente teve essa semana uma compra, foi até do. Não é de ninguém que está aqui. Mas assim, começou a ficar animosidade no e-mail entre comprador e vendedor. Aí resolveram colocar os dois para falar. Gente, foi maravilhoso. Porque assim, um entendeu que o outro estava de viagem, e aí entendeu que o outro estava precisando também, tinha ali, o apartamento também era da família da mulher, e precisava dever ali satisfação para o familiar. E foi maravilhoso. Por quê? Porque conseguiram escutar o que todo mundo precisava ali. Então, só esse é a parte, porque é uma coisa meio básica, né? Mas assim, Lógico. mas o básico eu acho que é super importante Não, e nesse sentido. viajando aqui, mas talvez só, né, antes que eu esqueça aqui, talvez até assim a gente passar para vocês um pouco desse perfil, você jurídico, eu digo, né? Ou como via gestor, tem que pensar, mas assim, só de dar essa dica, porque vocês vão pegar o cliente é novo ali, né? A gente que está na tratativa, aquele processo todo, se É. faz isso, putz, é bom para todo mundo, né? E às vezes é um slide desse que você fala, puta, a pessoa é mais para pragmático, né? A pessoa é mais para analítico. É super importante que, por exemplo, vocês imaginam que a gente aqui, enfim, eu estou aqui no papel que vocês me conhecem, eu estou no jurídico da imobiliária. Mas a gente tem ali, mas eu atuo muito como jurídico de vendedor e comprador com meus clientes. Mas no nosso caso, né, eu sou advogada de vocês. No nosso caso aqui, no nosso exemplo. Mas você vai ter um advogado do vendedor e um advogado do comprador. Gente, ninguém tá vendo nada, não tá vendo o concreto, não tá vendo a vaga de garagem, não tá vendo a piscina, não tá vendo a aflição de ninguém, não tá vendo se tá grávida, se não tá, se divorciou, não. Porque eu cansei de ter casos que eu falei, nossa, as pessoas estão tão nervosas, aí veio, mas tá se separando, gente. É óbvio que alguém tá se separando, mesmo que queira se separar, tá nervoso, né? É óbvio, né, que tá, enfim, ninguém tá feliz ali se separando. E isso é tão importante passar para o time técnico, porque a gente está ali vendado, gente. A gente tem um papel e a gente tem um monte de papel. E todos os advogados envolvidos também estão, cada um no seu escritório. Então é tão importante essa informação, né? Porque às vezes é o que você falou, às vezes você passar para determinadas pessoas, você passar uma coisa técnica, a pessoa se ofende até. A gente já tive clientes que eles se ofenderam com certas coisas, e aí fala assim, mas eu estou comprando o apartamento da minha vida e você me vem com dados técnicos, entendeu? Porque a pessoa era assim. Então é super importante. Por isso que eu acho que um trabalho de compra e venda de alto padrão envolve um time. Envolve a figura que eu uso é um time de vôlei. Todo mundo, cada um na sua posição tem que ser muito bom, um time campeão, mas cada um tem uma função. E na hora que todo mundo entende como é que funciona todas as funções, a coisa flui muito melhor, né? E o jogo sai muito mais bonito. E só um parênteses aqui antes que eu esqueça aqui, da gente fazer esse exercício. E segundo ele, o Jung, a gente tem o dominante, o perfil, mas a gente transita nos outros. E quando a gente está fora da nossa casinha, por exemplo, fora da Jardins, fora de uma visita, e por outro lado, o cliente também, a gente transita mais nos outros, a gente diminui a porcentagem, digamos assim, do eu expressivo. Aí eu estou num lugar que eu nunca fui com cliente. Eu tenho de ser mais os outros perfis do que o expressivo. Por isso que é importante e legal a gente, quando puder, falar, pô, além do networking, né? Vamos tomar um café, vamos almoçar, né? Porque além de você criar o relacionamento, a pessoa transita nos outros perfis e fica mais aberta, né? O pragmático, por exemplo. Se você está levando, eu acabo levando mais para o lado emocional, porque eu sou assim e tá tudo certo. Se você leva, por exemplo, para um almoço ou começa a criar uma relação fora daquela coisa do trabalho, você tende a criar essa conexão e equilibrar mais. Por isso que isso é importante.